Olá, tudo bom? Vamos para o segundo bloquinho. Eu ainda vou ficar nessa vibração da lua nova, mas pouco tempo, porque eu quero chegar nos aspectos de Vênus. Hoje, na formação da lua nova, eu já explorei em outros blocos, Plutão quadratura Vênus. Então, os valores desse tempo novo são outros valores. E como esse Plutão está em Capricórnio, que rege o conservadorismo, que rege a velha ordem, a explosão dos valores novos é inevitável, porque o conservadorismo, ainda que esperneando, ainda que gritando para poder se manter nesse mundo, ele está terminando. As mudanças históricas são lentas, são bastante lentas, mas a gente está vivendo um tempo mais acelerado. Vênus entra em Touro no dia 14/4. Ela já entra no signo de Touro fazendo conjunção com Urano. Então a gente sai de Plutão quadratura Vênus hoje, no dia 11, e no dia 14, quando ela entra no signo de Touro, ela hoje está em Áries, no final de Áries. Quando ela entra em Touro, ela já encontra o planeta Urano. O que Vênus representa? Economia, dinheiro, estilo de vida, gosto e relacionamentos, vida amorosa. Então você tem uma revolução nesses três setores que eu ditei. Na economia é o óbvio, a gente está caminhando para uma economia completamente diferente, lentamente, mas o mundo que vem pela frente é um mundo de energias limpas, que são muito menos caras. Você aproveitar a energia do sol, você aproveitar a energia dos ventos, que não seja essa energia do petróleo cara na exploração, na aquisição dessa riqueza, tudo muito caro, tudo muito complexo e o dinheiro concentrado na mão de meia dúzia de pessoas. A ideia do mundo do terceiro milênio é cada casa sendo autossustentável em termos de produzir sua própria energia através da energia solar. Em termos de relacionamentos, graças a Deus, a gente hoje tem vários tipos de casamentos. As pessoas casam assim, casam assado, casam três vezes, casam 4 vezes, ou tem todo o direito do mundo de batalhar por um único casamento, de querer repetir um casamento mais tradicional, ou fica cada um morando na sua casa, ou decidem que elas vão ficar solteiras a vida inteira e tendo relações mais curtas, decidem se querem ou não querem constituir família com filhos, se preferem ter filhos com 40 anos, se preferem ter filhos logo com 20 e poucos. Cada um escolhe o estilo de relacionamento que lhe é mais conveniente, que lhe é mais satisfatório, dependendo da idade. A questão do estilo é outra questão super importante. A gente está voltando a valorizar o espaço da casa, saindo da valorização dos prédios, porque a gente precisa de espaço, a gente precisa de verde, a gente precisa de sol, a gente precisa de ar, e também um estilo muito mais despojado, quando a gente vê que os brechós digitais estão sendo premiados, estão recebendo apoio financeiro, trocar, recuperar valores completamente diferentes dos valores de ostentação que marcaram os anos 50, por exemplo, né? Da novidade e do não questionamento da qualidade daquilo que você tem, da comida que você come, a total negação aos produtos industrializados que a gente tem para criar um modo de vida, um cotidiano com hábitos mais saudáveis, mais simples,
Por enquanto, aquilo tudo que representa o novo ainda tem um valor alto. A tendência é que isso se modifique. Eu queria chamar a atenção na última gravação sobre relacionamentos, eu dei exemplos, porque eu estava abordando Áries e Libra, sobre relações que podiam ser abusivas, sobre relações em que o outro, de repente, não estava nem aí para a demanda do outro parceiro ou da outra parceira. Eu dei exemplos de pessoas que não modificaram vícios pesados como bebida e que não foram cuidar da saúde e que mostraram para o parceiro ou para a parceira afetiva que aquilo que incomodava, que aquilo que entristecia, eles não estavam nem aí e depois de um certo tempo a relação terminou. Eu hoje queria falar de uma outra coisa que é bem diferente disso. Eu falei da bebida, eu falei de pessoas que acabavam se envolvendo com outras pessoas sem que existisse um acordo em comum desses dois parceiros, que isso fosse possível, que isso fosse aceitável, enfim. Falei de comportamentos de dos pares, de um dos parceiros ou parceiras que incomodava, que entristecia e que acabou levando à separação porque as demandas não foram atendidas, quer dizer, o que um pedia, o que um necessitava, para o outro não fazia a menor diferença. Eu queria falar de uma coisa diferente agora, de uma historinha diferente, que é quando o teu parceiro afetivo ou a tua parceira afetiva quer transformar você naquilo que você não é. É, é diferente, é completamente diferente. Tanto que eu disse na outra gravação que eu perdoei a toalha jogada no banheiro, que para mim é uma coisa pequena. Deixa lá, manda ele ou ela pegar a toalha. Normalmente são os homens mais bagunceiros, mas não é uma regra. Agora eu queria falar de uma outra coisa, que é o parceiro que tenta transformar você em coisas que não são terríveis, como se endividar a ponto de comprometer a perda do imóvel, que não é a bebida, que não é a droga, enfim. Coisas que são pequenas, entre aspas, e que são características tuas e que o outro cisma de transformar, ou que o outro debocha, ou que o outro tenta minimizar. Nessa semana eu fiquei ouvindo sobre relações com pessoas narcisistas. E lógico que existem níveis e níveis de narcisismo, né? O sujeito pode ser mais autocentrado, mas nem por isso ele precisa ser psicótico. De qualquer maneira, o narcisista, ele tem uma das características, é tentar moldar você ao padrão dele, naquilo que ele acha que é certo. Então, se você tiver alguém forçando a barra por coisas pequenas, características tuas, um tipo de literatura que você gosta, a tua opção religiosa, alguns amigos que você tenha de infância e de juventude, alguns esportes que você cultue, algum tipo de filme que você gosta, se ele minimizar você, se ele criticar muito, abre o olho, porque você tem o direito, você não tem o direito de beber todos os dias e estragar a relação, que foi aqueles exemplos que eu dei mais pesados, ou de se enfiar numa bola de neve de empréstimos sobre empréstimos por compulsão financeira, sem ir se tratar e acabar perdendo o apartamento que você comprou junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque aí você está lesando a outra pessoa verdadeiramente, e está lesando a sua própria vida. Mas coisas pequenas que você, pequenas entre aspas, porque uma opção espiritual ou um esporte que você goste, ou os teus amigos de infância não são pequenos.
O que eu quero dizer é que são detalhes que uma convivência sadia tem que admitir. Enfim, você não é um clone do seu parceiro afetivo. Então, quando o parceiro começar a ter uma crítica constante, uma reclamação constante, bate o sininho, porque de repente tem que sentar, tem que conversar, tem que estabelecer um acordo para que não seja uma relação aonde algumas opções que você faça, não importa quais sejam, possam se transformar num elefante branco, porque o outro resolveu que o padrão dele é o padrão correto e que você não tem direito a pensar diferente ou se relacionar com pessoas diferentes. Eu atendi pouquíssimas pessoas com relações narcísicas num nível muito patológico, pouquíssimas, raríssimas. Mas normalmente o que o narcisista quer é ter total controle sobre você, que você o sirva, que na relação você o sirva, que você gravite em torno dele, que você se amolde a ele, ou um outro tipo de relação complicada em que o narcisista precisa que você seja bem menor do que ele, porque se você for menor do que ele, se você for bastante imperfeito ou imperfeita, ele se sente superior. Qualquer signo pode ser narcísico. Eu não estou falando de Áries, não. Estou falando qualquer signo pode ser narcísico. Qualquer um. Porque o controle que você faz sobre o outro pode ser pela força, pode ser pela vaidade, pode ser porque você se sente e quer ser admirado pelo conhecimento que você detém, ou pode ser porque você se faz de vítima. Qualquer signo pode querer controlar, qualquer signo pode querer colocar o outro gravitando em torno de si, seja porque se sente o rei, ou seja porque se faz de vítima. Mas como a gente está nesse eixo Áries-Libra, o que eu quero colocar é da importância da gente refletir sobre os relacionamentos de maneira que sejam relações satisfatórias, limpas, puras e verdadeiras, para que um casal fique junto, para um fazer felicidade ao outro, para um trazer felicidade para o outro, e não para ficarem exercitando seus traumas infantis e juvenis, um junto com o outro, estabelecendo relações doentes, que não é para isso que a gente veio ao mundo. Eu tô no eixo Áries-Libra, tá bom? Obrigada.